Meus irmãos, eu vou fazer uma pausa na série que começamos em fevereiro. Quem lembra da série que começamos em fevereiro? Não, série, a série das mensagens. Qual é o tema da série? Em guerra contra o pecado. Muito bem. Em guerra contra o primeiro tema qual foi? As serpentes da vida. Segundo, Icabode. Terceiro, Judá e a sua família complicada. E o quarto, a mosca no perfume. Vou dar uma pausa nesta série e vou começar agora uma nova vida, novas lutas, novas de novo, nova vida, novas lutas, novas. A igreja agora sozinha, vamos lá. Nova vida, novas lutas, novas vitórias. Agora pergunte aí, está lutando com o quê? Ou com o quê? Sabe que nós pregadores, Conselheiro Valdo, temos que ler a igreja, né? Temos que ler as circunstâncias, temos que ler o que está acontecendo na igreja. E o meu telefone parece uma central, né? Um call center. Toca que toca. E não toca só para coisas ruins, né? Toca para coisas boas também. Mas muitas vezes as ligações que eu recebo é sempre gente lutando. É sempre gente lutando. Ou problema com os filhos, problema com os casamentos, problema com o trabalho, ou sei lá, um parente internado, alguma coisa. Tem sempre, e eu recebo um recado, a gente está internado. Diga ao pastor que eu estou internado. E aí a gente tem que se articular para visitar, para ajudar. Então o Senhor colocou no meu coração falar um pouquinho durante esses dias, um pouco sobre isto. Nova vida, novas lutas e novas vitórias. Então é sobre isso que nós vamos refletir. Eu quero começar com Jó. É uma história bastante conhecida e eu tenho pelo menos aí umas 4 mensagens em torno da vida de Jó. E hoje eu vou começar de trás para frente. Vamos começar do capítulo 42. Os irmãos estão acostumados a ouvir, né? Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. Né? E hoje eu vou começar de trás para frente. Muito bem. Eu também quero manifestar a minha alegria em ver aqui alguns irmãos que eu não vejo há algum tempo. Cadê o Silvestre? Ele devia entrar. Bem aqui. E tal, Silvestre? Tudo bem? Como vai? Tá tudo bem? Eu vi o rapaz, não está aí. Está na salinha das crianças. Muito bem. Seja bem-vindo de volta, meu irmão. É um prazer ver você. Temos saudades. Quando você não vê, a gente sente a sua falta. Então, ainda bem que veio. Deus abençoe. Quem mais não viu? José Guilherme. Está ali o José. José, bem-vindo de volta. Um prazer. Ele disse, pastor, voltei. Depois os filhos voltam a casa. Ainda bem, né, Iris? Que você também voltou. Bem-vinda. Sinta-se bem entre nós. Também sentimos a sua falta, Iris. Muito bem. É assim. Eu conheço os irmãos. Quando vocês não vêm, eu sinto falta. Desculpe, eu sou o pastor. Então eu sinto a nossa falta na igreja. Então quando vocês vêm, meu coração se alegra também. Amém? Muito bem. Então vamos conversar então. Eu estou numa luta com a gripe, né? Ela está tentando e eu estou me enrijecendo. E eu disse, Deus, ontem à noite, eu vou pregar. É horrível falar tanto tempo com o nariz fechado, né? Aí o Senhor deu graça, o nariz abriu. A voz está meio ainda assim complicada, mas vamos conseguir falar um pouco com a igreja nesta manhã sobre as lutas. Então, nossas Bíblias, Jó, capítulo 42, o verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor:
sei que tudo podes. A igreja comigo, tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga assim, frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Diga, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Diga, eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Diga, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras do Senhor. Oremos, pois, irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Tem chegado a hora da ministração da tua palavra. Quero agradecer ao Santo Pai por ter trago de volta, depois de muito tempo, os nossos irmãos que há muito não víamos. Obrigado por eles e auguramos a eles e suas famílias saúde e paz, em nome de Jesus. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com a igreja. Eu sempre sei que não é em vão quando o Senhor ministra uma palavra ao meu coração. E dessa vez, nova vida, novas lutas e novas vitórias. Guarda o teu povo. Fortaleça cada um e cada uma com a tua palavra. Importa que eu diminua e me cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Oramos assim, agradecidos pelo Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, eu quero conversar com a igreja sobre o tema sofrimento, megafone de Deus para um povo que parece surdo. A igreja comigo, sofrimento, megafone de Deus para um povo que parece surdo. É sobre isso que vamos conversar no dia de hoje. Irmãos amados, o livro de Jó nos ensina algumas verdades espirituais que todo cristão deve saber. A primeira delas é que o justo também sofre e enfrenta lutas borrascosas. Tanto é verdade que você veio, mas está com alguma preocupação. Uns não dormiram, perderam o sono, perderam a paz, perderam a tranquilidade, perderam o sossego, mas são cristãos. E a segunda verdade é que o sofrimento não é sinal de reprovação divina. Pelo contrário, pode ser sinal de aprovação divina e por isso as lutas intensas. Porque às vezes, quando nós estamos a lutar, ou estamos com alguma preocupação, as pessoas costumam especular. Uns dizem, está em pecado, por isso Deus está a castigar. Outros dizem, se calhar, deve ter aprontado alguma coisa e agora está a colher aquilo que plantou. Irmãos amados, Jó foi provado em todas as áreas de sua vida e eu elenquei aqui algumas que eu gostaria de partilhar com a igreja. Irmãos amados, Jó foi provado, ou uma das áreas que foi atingida foram as suas finanças. Diga finanças. E o capítulo 1 revela
como seu patrimônio foi destruído. Estamos a falar de um homem que na sua geração era o homem mais rico do Oriente. E todo o seu patrimônio foi destruído de forma violenta, cruel e impiedosa pelo diabo. A vida financeira de Jó desaba, e ainda assim ele permanece fiel diante de Deus, porque ele precisava confrontar e derrubar a tese de Satanás que Jó só servia ao Senhor por causa da riqueza. A segunda área que o inimigo atacou na vida de Jó foram os filhos. Diga, filhos. Quando morreram as ovelhas e vacas, zebus, as pessoas costumam muitas vezes fazer cálculos, contas. Morreram quantos? Quantos morreram? Mas verdade é que quando morrem filhos, o coração dos pais é dilacerado. Não é natural um filho, ou seja, um pai, enterrar um filho. Não é natural. Na linguagem dos mais velhos, e às vezes eu que vemos, como é que eles choram quando morre um filho ou morre um jovem? Por que foi o primeiro? É, não é? Porque na cabeça, aquilo que é supostamente ordinário, os pais já viveram mais tempo e deviam ser, tecnicamente, os primeiros a partir. Quando o filho morre primeiro que o pai, e quem já teve essa experiência aqui, que é pai, e teve essa experiência, percebe exatamente o que eu estou dizendo. Então é isso aqui. Então os filhos de Jó foram mortos, logo 10. Imaginem vocês, irmãos, um pai e uma mãe, aí ia enterrar 10 filhos. 10. Ó, não é um. Não é feto. Não. 10 filhos, homens e mulheres, homens feitos, mulheres feitas, 10 funerais, 10 velórios, 10 caixões, no mesmo dia. Pergunta aí daí, qual é o seu problema mesmo? É isso aqui. E a Bíblia diz que quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, ele cai. E porque é uma reação normal diante da morte, ele cai. Ele desmorona. Isso aqui. A despeito disso, Jó declara: o Senhor me deu, e o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem uma fé que nem a de Jó aqui? É isso aqui. Então ele derruba a outra tese de Satanás de que ele só servia ao Senhor por causa da família. Porque entretanto nós, homens, nós sabemos que há coisas importantes na nossa vida: o trabalho e a família. Então Jó derruba a segunda tese de Satanás. E a terceira área que Jó na vida de Jó foi atingida é a sua saúde. O corpo de Jó foi ferido e ele estava a apodrecer vivo. As feridas se espalhavam, necrosando a pele e deixando um rastro de destruição no seu corpo encarquilhado. Uma junta médica norte-americana, estudando sobre os sintomas dos problemas de saúde de Jó, eles concluíram que Jó padecera de uma doença rara chamada furunculose estafilocócica generalizada. Eles concluíram que ele padecera de furunculose estafilocócica generalizada. E de acordo com os furúnculos que viam no seu corpo, estudiosos dizem que passava um verme entre os furúnculos que invadiam seu corpo e sugavam sua energia
crescia, invadia os seus ossos, e ele, enfraquecido, não conseguia mais se pôr em pé. E para aliviar a dor, pegava um caco e cortava os furúnculos, e às vezes as costelas quebradas ajudavam a coçar os rebentos que surgiam em seu corpo. Outra vez, eu pergunto, e eu quero a sua ajuda. Pergunte à pessoa que está do seu lado aí, qual é mesmo o seu problema? Dá licença. E essa doença gera o enfraquecimento das cartilagens. Portanto, Jó deve ter perdido as unhas. Por isso, ele pega um caco e começa a coçar o corpo. Porque nem unha mais tinha para fazer esse processo. E Jó continua lá, vigilante. Continua lá, fiel. Veja os irmãos, dois vão introduzir aqui as batalhas dele. E a quarta área da vida de Jó que foi atingida foi o casamento. Diga casamento. Quem é casado aqui? Casados aqui, os casados. Eu quero te perguntar agora, como está o seu casamento? Não baixa a cara não. Se o casamento de Jó estremeceu e o seu não estremece, por quê? Quem é que é mais do que Jó? Pastor, eu sou batuta, sou mais do que Jó. Olha o texto. A mulher de Jó não suportou a pressão. Cadê as mulheres aqui? Mulheres. Mas só as mulheres casadas aqui. Quero te perguntar aqui. Olha para mim, não vira cara não. O indivíduo que tem furunculose, estafilocócica generalizada, que bichos estavam a correr sobre o seu corpo. Quem ficava perto dele? Mulheres casadas. Nem depois, está na igreja. O cheiro é insuportável. E eu, na minha humanidade, compreendo perfeitamente a posição dessa mulher. Perdeu 10 filhos. Perdeu, de repente você é rico e agora fica pobre. Porque quem nunca teve e perde o que nunca teve está acostumado. Agora, quem sempre teve e perde o que teve... Jesus é bom. Mas essa igreja é inteligente, eu amo essa igreja. Então essa mulher não suporta. É muito para ela. E ela vai dizer: ei Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu não sei porquê, vou pregar sobre isso na outra mensagem. Eu não sei porquê o tradutor colocou aqui amaldiçoa, porque no texto hebraico não é amaldiçoar. No texto hebraico, quando você traduz o texto hebraico, ela diz: abençoa o teu Deus, ou seja, faz o teu último culto e sobe daqui, Jó. Morre, vai-te embora. É isso que ela diz no texto hebraico. E a Bíblia diz que ela sai de cena, não aparece mais, não foi embora, porque ela depois volta. Os irmãos sabem, conhecem a história. Eles eram ricos, tinham propriedade, tinham zona, então ela sai do meio dele, porque ele depois foi morar no lixeiro. Ele foi morar no lixo, porque quem ia suportar aquele camarada? E ela se afasta para uma das propriedades da família. E o casamento de Jó entra em crise. Cadê aí as esposas de Jó que aguentariam a batida? É isso aqui. Os casamentos entram em crise. Eva, primeira mulher da criação, lutou no casamento. Você é quem que não luta no casamento? Não se dê por garantida ou por garantido. Vigia o teu casamento. Ore ao Senhor pedindo graça. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou vosso pastor, né? Prego sobre casamento e família. Tem dias que lá em casa a coisa pega também. Mas nós não somos cristãos, reconhecemos as nossas fragilidades e voltamos e reiniciamos.
e avançamos. É isso que faz diferença no casamento. É isso que faz diferença no casamento. Todos os dias, Senhor, tenha compaixão de mim, para que você seja um bom marido, uma boa esposa, sempre que o outro precisar. E ela sai de cena quando mais ele precisava de apoio. Como é que é na sua casa? Como é que é no seu casamento? Como é que é na sua família? Como é que é no seu lar? Eu não vou pregar mais sobre isso nos dias. Deixa aqui essa informação para depois. Olha aqui. E ela sai de cena. Então, meus irmãos amados, eu coloquei aqui, ela não suportou. E alguém já disse que não há pessoa que alcance o topo da montanha sem antes caminhar pelo vale. A estrada da vida não é um caminho fácil de percorrer. Eu disse aqui que meu telefone toca todo o tempo, gente lutando, chorando. E nem sempre, não sei, aqui tem pastores, né, além de mim, mas também tem aqui pessoas que aconselham pessoas que tem horas que não tem palavra para dizer. Tem horas que as pessoas não vai dizer. E a nossa reação é somente fique em paz, vamos orar. Como é que você vai dizer a uma mãe que perdeu 10 filhos, fique em paz? Como? Como? Então vamos à primeira lição. Em dias de sofrimento, saiba. Olha aqui. O Senhor é capaz de tratar qualquer sofrimento. Olha o Senhor diz no capítulo 42, verso 2, a parte A diz: bem sei que tudo podes. O seu problema parecia insolúvel, a doença quase que incurável, sua dor parecia não ter fim. Jó vivia dias de muita dor e muito sofrimento, mas vejam, todas as circunstâncias da sua vida apontavam para um fim trágico. Ninguém mais acreditava que ele poderia superar aquela situação. Mas Jó, ele creu que em algum momento Deus se levantaria em seu refúgio, em seu socorro. Meus irmãos amados, mas quando tudo parecia perdido, Jó teve uma perspectiva clara da soberania de Deus. Ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Tudo o que é tudo? O que é tudo para vocês, meus irmãos amados? E eu elenquei aqui algumas coisas que eu acho interessantes, meus irmãos queridos. Olha aqui. Olha. Ele não se amoldou aos que os outros pensavam e falavam no seu sofrimento. Ele entendeu que para Deus não há impossíveis. Tudo pode, tudo o quê? Quem criou os céus e a terra? Quem criou? Foi Deus. Quem criou o universo e tem o mundo na palma da mão? Foi Deus, e ele sabia. Então disse: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que és insondável, eu sei que és soberano, eu sei que és todo-poderoso. E aí vamos para o Salmos 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. Eu sei que tudo podes. Essa fé disponível é que nós precisamos na hora do sofrimento. Essa fé. Bem sei que tudo podes. Quais são os seus sofrimentos? Qual é a sua batalha? Qual é a sua dificuldade?
Mas vejam os irmãos, segundo lugar, os planos de Deus são inabaláveis. Meus irmãos, quando eu meditava sobre isso, o meu espírito estremeceu dentro de mim. Porque, olha o texto, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Parte B do versículo 2. Irmãos amados, que declaração maravilhosa! É a mais pura verdade. Deus tudo pode. E Ele tem esse poder. O que Ele não faz, o que Ele não pode fazer, o que é impossível para Deus, meus irmãos amados. Esse Deus, como disse, criou o céu, a lua, o sol, a terra, os outros planetas, os animais, as árvores, o ser humano. E quando Deus desejou fazer tudo isto, nenhum poder do universo se apresentou para impedir o que Deus fez. Ninguém impediu, porque Ele é soberano. Então os sofrimentos da vida que nos atingem não podem pôr no chão os planos de Deus. E eu vim dizer nesta manhã a você que veio aqui: não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu drama, mas uma coisa eu sei: Deus está no comando. Ele está no comando. Jó, quando estava no ápice do seu sofrimento, Jó começa a perguntar. Ele faz 16 perguntas. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ele apresenta a Deus 34 queixas. Agora fala as contas. 34 queixas mais 16 perguntas. Quanto que dá isso? Agora eu me pergunto, pastor, o que é que Deus respondeu a Jó? Silêncio. Enquanto ele se queixa, Deus se cala. Enquanto ele pergunta, Deus se cala. E aqui aproveito abrir aqui um parênteses para dizer: às vezes nós estamos aflitos, estamos preocupados com alguma coisa, e diz: crente não pode perguntar para Deus por quê. Está em que Bíblia que você leu? Claro que pode. E Jó faz a Deus 16 perguntas e apresenta 34 queixas. E me salta a vista. Olha aqui. Irmãos, toda a tribulação enfrentada por Jó fazia parte de um plano pedagógico de Deus para a vida dele. Então o que você está a enfrentar agora não é já porque o mundo faz desabar para cima de você. E eu refletia: quantas vezes eu vim pregar aqui com a minha alma sangrando, vocês nem perceberam. Quantas vezes vim pregar aqui com a minha alma no chão, vocês não deram conta. Porque é assim que o Senhor trabalha. Todas as lutas têm um propósito. Tudo aquilo que você atravessa hoje não é para te matar, é para te fortalecer, é para te dar graça para aguentar mais um pouco. Por isso Paulo diz: ei, todos aqueles que creem em Cristo são mais do que vencedores. E a palavra grega ali para vencedores não é aquele que vence muitas batalhas. Não. Mais do que vencedor ali é ir além do limite, é ir mais um pouco. Quando você pensa que não tem mais força para avançar, Deus diz: você é mais do que vencedor, vai mais um pouco. Pastor, não aguento, mas a palavra é: vai mais um pouco. Pastor, não aguento mais. Deus diz: vai mais um pouco. É isso que significa ser mais do que vencedor. Então quando o Jó faz 16 perguntas e apresenta a Deus 34 queixas, Deus se silencia. Daqui a pouco Deus decidiu falar. Diga: Deus decidiu falar. Agora, eu não sei vocês, os irmãos, mas se eu faço perguntas, o que é que eu espero a seguir? A igreja é inteligente. Se vocês tivessem o poder de curar, de repente, vocês têm o poder de curar, e vocês vão para o Beatriz Anjo, qual seria a vossa primeira reação? Vocês têm o poder de curar.
que vocês fariam? Curavam quem? Quem? É lógico, estou no hospital, tenho doido de curar. Vou curar. Teria tempo? Teria? Teria tempo de curar todo mundo? Dava tempo de curar todo mundo? Dava ou não dava? Muito bem. Por que então que Deus, que tem todo o poder, não cura todo mundo? Se vocês são cheios de boas intenções, curariam já todos. Quando Deus decide falar com Jó, Deus lhe apresenta 74 perguntas. Alguém diz assim, morre. Ele faz 16 perguntas e em resposta ele tem 74 perguntas também. Jó, vem cá, Jó. Ele está arreado, caiu, fraco. Está enfraquecido. E Deus diz, levanta. Como é que alguém que não tem força lhe manda levantar? Não vale. Porque como é que alguém que não pode se pôr em pé, Deus lhe manda levantar? Deus também. Ele vai colocar até o limite. Não é possível. O que acontece aqui, pastor? Deus sabia que Jó não tinha força física, mas estava apelando para sua força emocional, espiritual. Jó levanta, e quando ele se põe em pé, ele se segura e levanta. Deus começa a dizer, Jó, onde estavas tu quando eu criei os céus e a terra? Quem estava lá? Deus também fazer perguntas, já assim. Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu quando eu fiz a pauta da melodia do universo? Onde estavas tu quando eu mandei o orvalho para regar o jardim desse universo? O que Deus está a comunicar para Jó? Jó, se eu sou o criador de tudo isso, você não estava lá, nem me ajudou a fazer. Então o teu caso não é um caso impossível para mim. Se eu sou o criador, eu estou no comando, eu estou no controle, eu não perdi essa causa. Em tempo oportuno eu vou me levantar em teu favor. Nós temos tudo que precisamos para viver em paz aqui nas Escrituras. Temos tudo, meus irmãos amados, para viver em paz aqui nas Escrituras. Vejam os irmãos. Olha. Então os planos de Jó de viver muitos anos com sua família foi frustrado. Foi frustrado. Todo mundo aqui tem um sonho. Não, quero ver meus filhos crescer. Também faz essa oração, não é só você, não. Senhor, me dá graça para viver, para ver meus filhos a crescerem, que eles a casarem, a pessoas chorando. Eu também quero crescer meus netos, meus bisnetos. Isso mesmo são nossos planos. Se Deus falasse, meu filho, sinto muito, esse sonho aí está longe. O que você vai falar com quem? Vai resmungar com quem? Mas nós oramos. E no final do dia, nós aguardamos a vontade de Deus. Os planos de Jó. Vejam aqui os irmãos. De prosperidade também foi frustrado. Por toda a sua riqueza. Meus irmãos amados, foi por ralo abaixo. Toda a riqueza foi por ralo abaixo. Toda a sua fortuna foi frustrada. E tem aqui irmãos que estão a orar para ser rico. Qual deles aqui? Qual deles aqui? Hã? Hã? Os irmãos estão a orar para ser rico. Então, não quer levantar, né? É aquela nossa mãe no secreto do Senhor. Prospera a minha vida.
Senhor, olha para mim, Senhor. Irmãos, aqui para mim, meus irmãos amados, não é pecado isso aí, pode orar, tá? Se Deus quiser, pode mesmo te enriquecer. Não vai enriquecer o jogo, problema. Esse não é o problema. Mas esse plano de Jó foi frustrado. Então Deus até pode te dar, mas assim como Ele te deu, também pode. É sobre isso aqui. Mas vejam lá. Olha aqui. Os planos de Jó de ter uma saúde de gigante também foi frustrado. Quem é aqui, pastor, tem estado a orar muito? Meu padrinho tem 95 anos. O reverendíssimo bispo ele estava aí também a volta dos 92, 93. Receberam a bênção da longevidade. Estão aí. E nós aqui? Temos aqui a conselheira também, Vasco André, também está ali desde 95, talvez de 96. Recebeu também a bênção da longevidade. E nós? Quem tem 30? Quem tem 40 aí? Um já tem 50, até 90. É muitos anos aí para chover. Jó ficou doente, não morreu, mas a doença fragilizou a saúde de Jó. Então, tem aqui há coisas com as quais não vamos poder lutar. Os jovens estão assim, as meninas estão ainda bem novinhas, não tem ruga, não tem mancha. Mas quando o tempo passa, as rugas vêm, tinha corpo de início, vem os filhos, o corpo de início foi-se embora, o vento já não entra mais. Isso é da existência, meus irmãos amados, é da vida. Os cabelos brancos assaltam a nossa cabeça. Eu aqui, então, estou já me vendo aqui, parece um esquadrão, né? Diante de nós aqui nos cercando, porque dizem que cada fiapo de cabelos brancos na cabeça é um duelo contra a morte. Aqui assim já estamos cercados. Deixa eu tirar o cabelo para não ver cabelo branco, né? Cada fio de cabelo branco é um duelo contra a morte. Estamos a caminho. É toda a realidade, né? Mas é isso aqui. Os planos com a saúde podem ser frustrados. Mas havia uma coisa que o diabo não conseguiu estremecer. Os planos de Jó de ser fiel ao Senhor até o fim, o inimigo não mexeu. É isso que Deus requer de nós. Fidelidade até o fim. Vejam. Mas eu encontrei mais. Foi aí. Em terceiro lugar, diante do sofrimento, vejam os irmãos, você pode pensar que conhece a Deus, mas não conhecê-lo verdadeiramente. Versículo 5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu quero falar para os metodistas desde o ventre da mãe. Quero falar para os cristãos que eles entraram na igreja. Está onde eles aí? Eu nasci na igreja. Haja maternidade eclesiástica, né? Jó, a Bíblia diz, capítulo 1, diz que Jó era um homem reto. A palavra hebraica para retidão aqui não é que Jó não pecasse, mas Jó tinha no seu caráter todas as áreas da sua vida harmonizadas à vontade de Deus, até o ponto de que, se eu conheço Jó e a irmã também conhece Jó, se eu falo mal de Jó, os que me conhecem vêm para cima de mim. Eu sou invejoso. Jó, não, fala do outro, Jó não.
É isso que é a palavra reto. Não havia mancha no caráter de Jó. A ponto que a comunidade toda era que vinha em sua defesa. Porque ele não tinha nada que desabonasse o caráter dele. Era justo, era reto. Era aquele homem que toda mulher gostaria de casar com ele. É aquele homem que todo filho gostaria de ser filho de Jó. Agora, com todos esses atributos, a Bíblia diz, olha aqui, eu só te conhecia de ouvir falar. A igreja é inteligente. Vou mexer no vosso cérebro agora. Imaginem, se Jó reto, se alguém falasse mal de todo mundo defendia. Está a dizer que não conhece Deus e você que ninguém te defende. É só falar que você é feio, tudo bem? É feio mesmo. Se Jó, que era justo, não tinha nenhuma mancha no seu carro, está a dizer que não conhece Deus. Estão todos reprovados aqui. Todos são reprovados. Jó não conhece Deus. Estão todos reprovados. Agora eu quero te perguntar. Você não já que é cristão, do ventre da mãe, nasceu na igreja. Você conhece o Senhor? Não baixa a cara, é para você mesmo. Você conhece o Senhor? Olha só mandar a boca, eu conheço o Senhor porque eu nasci na igreja. Não vale dizer Deus proverá, esquece isso. Não vale dizer o Senhor é meu pastor, nada me faltará, esquece. Não basta dizer não sou do pão e verá o homem, esquece. Porque o diabo também conhece muitos textos bíblicos. Então isso não quer dizer que você conheça a Deus. Dá um arrepio aqui. Temos que seguir o exemplo do profeta Oseias. Temos que seguir conhecendo o Senhor. Então pare de bater no peito, eu conheço a Deus. Toda a igreja de da mãe, isso não quer dizer nada. E muitas vezes alguém diz, a antiguidade é um poço, sim, tem razão, mas passou por ser iluminação. Tempo de igreja não define salvação. O fato de você nascer na igreja, na classe, no grupo B, grupo A, grupo C, seja lá o que for, isso não quer dizer que você conheça a Deus. E Jó declara, eu só te conhecia de ouvir falar. Irmãos, prossigamos em conhecer a Deus. Agora como é que vamos conhecer a Deus? Nós não conhecemos nem a sua palavra. Como? Eu quero perguntar a Samaria, qual é o nível do seu conhecimento sobre Deus? Nem lê a Bíblia. Tudo bíblico nem vai. EBD não vem. Como é que vai conhecer o Senhor? Olha aqui. Nós temos que entender, meus irmãos, quando examinamos as Escrituras, nos tornamos mais íntimos de Deus, passando a sentir prazer em Deus. Tem gente que já não sente mais a presença de Deus. Não sente a presença de Deus, sai de casa, vem para a igreja, mas não sente nada, não lê nada, não se junta, não tem aquela química com o Espírito Santo. As pessoas estão a orar, ela está com o olho aberto para apreciar as pessoas. O outro, o Espírito lhe toca lá atrás e dá um grito. Está a olhar atrás, preocupado com o outro, e não consegue estar na presença do Senhor. E Jó está a dizer, eu só te conhecia de ouvir falar.
Tem aqui muitos que só conhecem a Deus de ouvir falar, porque eu vos prego, o guia vos prega, o cordeiro vos prega, a mãe de Deus vos prega. É só de ouvir falar. Mas na prática, não conhecem o Senhor. E eu quero perguntar à igreja, quem de vocês aqui é mais importante que Jó? Quem de vocês aqui é mais justo que Jó? Quem de vocês aqui tem o caráter de Jó? Se alguém falar mal de você, os outros podem te defender ou vão partir para cima de você? É sobre isso aqui. Isso é retidão. Que eu sou capaz de lutar para defender o meu irmão quando ele é desonrado. Este é Jó. Quem está nesse nível de Jó aqui? E este está nesse nível de retidão, está dizendo que não conhece o Senhor. Diga aí para o seu irmão do lado, temos que conhecer a Deus. De corpo e alma. Verdadeiramente. Porque tempo de igreja não quer dizer que você já o conhece. É isso aqui. Então eu quero encerrar. Em último lugar, eu termino. Olha aqui. Tome cuidado com a precipitação, pois ela não alivia o sofrimento de... Versículo 3, olha aqui. João 42, 3. Na verdade, falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim. Coisa que eu não conhecia. Eu fui buscar o significado da palavra precipitação. Eu já vou dizer daqui a pouco. Mas eu gostaria de saber da Igreja Samaria. Você já se precipitou alguma vez? Você já deu assim uma notícia a alguém que você não ouviu, não estava lá? Até você ouviu, mas não estava lá, não conferiu. E foi transmitir para outro, depois deu conta que não era aquilo e era tudo falso. Isso é precipitação. Está uma moda aí de um grupo que gosta da notícia de óbito. Está onde eles aí? Eu já vi gente anunciar óbito e o morto estava vivo. Por isso, não veicula a informação nas redes sociais sem ter certeza que o morto morreu. Redundante mesmo, o morto morreu. Tenha certeza. Não se precipita. Outros ainda ouviram coisas, e nós, irmãos, sabem que eu gosto de dar agora jornalismo, né? Todo último ano, estou quase a acabar. E nessa profissão, o jornalista tem que checar bem as fontes. Não pode ter só uma fonte e sai já publicada notícia. Ele tem que saber se tem uma outra fonte que compactua com a mesma ideia, a mesma visão, mais ou menos iguais. Só aí tem mais pessoas falando do mesmo assunto. Checou, a notícia vai ao ar. Mas nós, cristãos, parece que temos esse cuidado. A informação te chega. Não checa. Não confere. Não pergunta. Não vai atrás. E depois pega a informação, veicula. Isso é precipitação. Agora vejam o que significa a palavra precipitação aqui. O que eu fui buscar? A palavra precipitação vem de precipício. Página. O que é precipício já agora? Os linguistas aqui. Hã? E a palavra precipício significa abismo, perdição, ruína. Então o indivíduo precipitado
precipitado é um indivíduo perdido. O indivíduo precipitado é um indivíduo que está à beira do abismo. Heródoto, historiador grego, disse com razão: a precipitação é a mãe do fracasso. E eu, não convencido, fui lá buscar e Jó é o único, e aqui não é o único que se precipitou na Bíblia. Sara também se adiantou em relação à promessa de Deus que geraria um filho e empurra Abraão para os braços da empregada. Cadê as mulheres impacientes aí? Não sabem esperar. E empurra o marido. Tem mulheres que vai fazer isso, empurra o marido nos braços da outra. Não é ele quem vai, não, ele empurra mesmo. Vai. Síndrome de Sara. Empurraram o Abraão para o colo de Agar. Resultado: Ismael, pai dos árabes, Isaac, pai dos judeus, e abre-se a maçaneta da porta de um grande conflito que se estende por gerações. Subiu o combustível, né? Está aqui o resultado. A comida vai subir. Está aqui o resultado. Os caminhões da comida estão chegando a porta. Está aqui o resultado. O barco será batido da alto mar. Está aqui o resultado. Não sabiam? Não sabiam. Diga aí, cuidado com a pressa. Está aqui. Vejam os irmãos. Isaú também se precipitou. Gênesis 25, 27 a 34. Vendeu o direito da sua primogenitura para Jacó por um prato de comida. O que as pessoas não fazem por causa da fome? Por quê? O que eles não fazem? E isso abriu uma cunha de inimizade entre os irmãos que durou 22 anos. Se Deus não intervisse, esses irmãos iam viver inimigos até o dia das suas mortes. Cuidado com a precipitação. E aqui eu coloquei: cadê a juventude aí? Lá vou eu outra vez. Vou ser pastor como sempre. Chato. Mas eu gosto de ser chato na vossa vida. Vamos lá, levanta essa mão, jovem. Os jovens aqui. Isso, muito bem, aqui para mim. Casamentos precipitados sem ouvir os pais, os conselheiros, sem o amparo das escrituras. E hoje os envolvidos nesta trama choram copiosamente e se angustiam por causa do casamento mal calculado. As mais velhas aqui são testemunhas oculares de tanta gente que passou precipitado e hoje está colhendo exatamente comendo do pão que ajudou o diabo a amassar. Vejam lá. A precipitação é a mãe do fracasso e a avó do desespero. Geralmente, quando passamos por dificuldades, ficamos tentados a agir de maneira precipitada. Tem gente que se prostitui por causa da pressa. Age errado, decisões mal calculadas. É preciso parar e esperar o tempo de Deus. Decisões precipitadas costumam custar um alto preço. Jó então reconhece a sua precipitação no falar. A dor pode nos levar a falar muitas coisas movidos por aquilo que estamos sentindo. Mulheres angustiadas maltratam os maridos. E falando aqui da mulher de Jó, quando falta comida, quando falta dinheiro, quando falta alguma coisa que é material, as mulheres se desesperam e põem o casamento em uma posição muito complicada. Meus irmãos queridos, temos que ter cuidado com a precipitação. Maridos enraivecidos, nervosos, maltratam as esposas, palavras ferinas. Temos que ter cuidado com a precipitação, meus irmãos amados. Quando estamos com o peito encharcado pela dor, as palavras transbordam dos nossos lábios sem ponderação, sem cuidado. Meus irmãos amados, cuidado com as palavras. Às vezes você não peca com o que fala, você peca na forma como fala. Tenha cuidado com as suas palavras. Os irmãos também costumam brigar entre si. Eu conheço irmãos que não se falam, não se toleram.
não se respeitam, não querem saber uns dos outros. Falamos sem entendimento, falamos precipitadamente, culpamos a Deus, quando na verdade Ele está a trabalhar em nosso favor. Tem gente aqui dizendo: Senhor, porque agora eu decido, até parece que é barganha com Deus. Deus não barganha com ninguém. Ele dá quando Ele quiser dar, como Ele quiser dar, na quantidade que Ele quiser dar. E agora, finalmente, depois de tanto sofrimento, a perda da riqueza, dos filhos, da saúde e da estabilidade conjugal e dos seus melhores amigos, Jó 42:10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que ele antes possuíra. E aqui, os irmãos sabem que quando Jó ficou doente, os amigos foram lhe visitar. E esses amigos ficaram pelo menos 7 dias com ele de jejum. Quero aqui ainda perguntar aos irmãos: quem já fez jejum de palavras aqui? Quem já fez? Quem já fez jejum de palavras aqui? Quem? Pastor, jejuei uma semana sem falar. Quem já fez? Jejum de palavras. Pastor, decidi ficar uma semana sem falar. Tem gente que se faz fazer isso aqui e não vai acordar mais. Os amigos de Jó, diante do sofrimento dele, decidiram não falar nada durante 7 dias. Se compadeceram da dor do amigo e ficaram calados. E tem gente, quando o outro está sofrendo, quer falar muito. Eu ia falar cala a boca, mas quando diz fala, não fala. Irmãos, tem horas que nós não queremos ouvir nada, mas nada. Nem vocês, mulheres, não falem. Não falem. E lembro de um irmão que chegou em casa triste da vida. E a mulher fala muito, chega lá, é o quê? Vai ser o quê? Ele tem um dois. Aí daqui a pouco o Espírito Santo desceu sobre ela e disse: minha filha, cala a boca. E faz diferente. O marido sentou-se na cama, triste, sem falar nada. E a mulher pegou a mão dele e começou a fazer um carinho, sem nenhuma palavra. Aquele gigante desboroou agora em lágrimas copiosas. Aquele homem jogou. Não eram palavras, era o gesto, era o afeto, a demonstração de solidariedade, não era cobrança. E os amigos de Jó entenderam isto, não disseram absolutamente nada durante 7 dias. Como é que é na sua casa? Como é que é nos seus relacionamentos? Todos nós queremos saber a causa da morte. Morreu de quê? Tem que saber a causa da morte. Deixa a pessoa curtir a sua dor. Se ela quiser falar, ela vai falar, mas por amor não diz morreu de quê? E nessa hora que você vai dizer de volta? Vai dizer de volta? Deixa estar. Agora, os amigos, depois de 7 dias, quem mandou calar? Agora vou falar tudo que não queriam falar. Começaram a criticar agora, poderá especular. Jó, você deve estar em pecado. Jó, você deve ter feito alguma coisa muito grave, porque não é possível, já jejuamos 7 dias, você não fica bom. Agora Deus, quando chega aqui, diz assim, vai falar com os amigos de Jó, diz, ó, procurem animais e levem para Jó sacrificar, porque a ele eu ouço, porque ele é justo. Vocês não. Ele agora é que vai orar por vocês. E Jó tem que ir. A Bíblia diz que Deus só muda a sorte de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Quem ora aqui pelos amigos aqui? Quem tem amigos aqui? Amigos não são opcionais, são necessários. Amigos dão reforço. Amigos nos ajudam nas horas mais difíceis da nossa caminhada.
Então diga aí, tem amigos. E ore por eles em nome de Jesus. E Deus decidiu mudar a sorte de Jó. Deus mudou. E Jó. E deu a ele, depois de restaurar a sorte dele, Deus lhe deu mais. A mulher volta, sai lá do acampamento, volta. Deus lhe dá mais 10 filhos. 10 filhos. Jó agora tem 20 filhos. 10 no céu e 10 na terra. E a Bíblia observa, vou falar mais para frente. E a Bíblia diz que Deus deu a ele 3 filhas. Eram as meninas mais bonitas do Oriente. É assim que Deus faz. Aquelas meninas querem Rapuque, linda. Gemima, linda. Eram meninas lindas, extraordinárias. Porque Jó se manteve fiel a Deus até ao fim. A nossa série é Nova Vida, Novas Lutas, Novas Vitórias. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. E diante da luta que você está a enfrentar, Ele possa te consolar, te confortar e trazer a cura, a bênção, a paz que você tanto procura e almeja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.